Olá, galera do Supermed. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for assistir essa aula. Então, a partir de agora, nós vamos começar a desenvolver outra parte da biologia, né? Como eu disse na última aula, a ecologia acabou, e hoje, então, a gente começa uma outra parte relacionada aos seres vivos, certo? E nós vamos começar com esse conteúdo está no livro 2, é o segundo conteúdo do livro 2, da frente 2. Vocês acompanhem lá pelo livro de sala e reforcem nos livros verdes que vocês têm aí de biologia. Tudo bem? Então, a gente vai começar falando das bactérias. Tá? Bactérias, como vocês já devem ter estudado, são seres que não possuem carioteca. Por esse motivo, são chamados de células procarióticas ou seres procariontes, certo? Não tem sistema de membrana, a única organela existente no citoplasma das bactérias são os ribossomos. Tem DNA sem estona, que não são chamados de cromossomos circular, tá? E às vezes pode ter um DNA suplementar chamado de plasmídio. As bactérias, de um modo geral, têm parede celular formada por uma substância de peptídeo glicano e são de grande importância para a gente. Algumas são patogênicas, outras a gente usa na economia, algumas são importantes para a ecologia, como a gente já estudou lá no ciclo do nitrogênio, e tem o seu papel como decompositores. Tudo bem? Aqui, nessa primeira tela, a gente pode ver uma placa de Petri. E essas pequenas estruturas que tem aqui são colônias de bactérias. Cada colônia dessa representa um tipo de bactéria, cerca de 500 a 600 bactérias em cada colônia dessa. Bactérias vivem em colônia, também já estudamos esse tema lá nas relações ecológicas intraespecíficas, né? Quando os seres vivos vivem agregados um no outro, dependendo um do outro, são geneticamente idênticos. Tá? Então, vamos iniciar o conteúdo propriamente dito após essa breve exposição. Tá? Então, como eu disse para vocês, as bactérias são organismos unicelulares, são formados por uma única célula. Tá? São procarióticos, não possuem carioteca, tá? O material genético dela fica disperso no citoplasma. Pode ser encontrado isolados, muito raramente, mais frequentemente são encontrados em colônias. Tá? Pertence ao reino Monera e são micro-organismos sem núcleo, como eu já disse, verdadeiro, e possuem uma única organela chamada de ribossomos, que através do qual vai sintetizar suas proteínas. O DNA da bactéria é um único circular, tá? Disperso no citoplasma. Ele não possui as proteínas que tem nos cromossomos dos eucariontes, as histonas, proteínas básicas, tá? Os DNAs proteínas. Tá? Além do cromossomo circular único, ele pode ter um cromossomo, um pedaço de DNA circular ou não, chamado plasmídio. Esse plasmídio é de grande importância para as bactérias, geralmente neles estão contidos os genes para resistência à maioria dos antibióticos. Tá? A maioria das bactérias possui parede celular constituído de uma substância chamada peptídeo glicano, aminoácidos ligados a carboidrato, a glicose, certo? Uma coisa interessante das bactérias é que se o meio tiver adverso para elas podem formar um esporo, uma forma de resistência, chamada de endósporo ou esporos, tá? E nessa forma, elas podem permanecer por longo tempo. Quando a situação se tornar favorável de novo, ela volta a constituir as estruturas da bactéria. Algumas bactérias podem apresentar um ou mais flagelos. Esses flagelos não são iguais aos flagelos das células dos eucariontes, porque eles não se originam dos centríolos, certo? Embora tenham a mesma função, que é a movimentação das bactérias. Muito bem. As bactérias,
elas são um universo muito grande, conhecemos muito pouco a seu respeito. E elas têm várias maneiras de serem classificadas. Uma das formas de classificar as bactérias é quanto à sua morfologia. O que é morfologia? A sua forma, aquilo que a gente consegue ver. Tá? Essa é uma das formas mais comuns de classificação de bactérias. Então, nós temos bactérias circulares, parecendo um coco, por isso é chamado de cocos ou cocos. Tá? Se tiver dois desses cocos, a gente chama de diplococos. Se tiver vários cocos ligados, como se fosse um colar de pérolas, a gente chama de streptococos. Se tiver vários cocos formando tipo um cacho de uva, a gente chama de estafilococos. Algumas bactérias têm a forma de um pãozinho francês, de um bastonete, por isso é chamada de bacilo. Outras se parecem com uma vírgula, com um anzol, por isso é chamado de vibrião. Tem aquelas bactérias que são parecendo um saca-rolha, chama de espiroqueta. Tem as bactérias que são levemente como os bastonetes, só que retorcidos, são chamados de espirilos. Tem as bactérias que são vários bastonetes interligados, a gente chama de streptobacilo. E um conjunto de 8 cubos de células, a gente chama de sarcina. Então, essa é um primeiro tipo de classificação baseado única e exclusivamente na forma da bactéria, na sua morfologia, certo? Mas, voltando à constituição da bactéria, como é que a bactéria, do que ela é constituída? Então, acompanhe aqui na figura, né? A gente vai mostrar para vocês como é que a bactéria é constituída. Algumas bactérias possuem uma cápsula, são capsuladas, outras não possuem essa cápsula, são acapsuladas. Essas cápsulas é tipo uma mucilagem que serve para as bactérias se aderirem à superfície, serve para elas se juntarem com outras bactérias para poder fazer um tipo de reprodução que a gente vai ver posteriormente. No caso das bactérias com cápsula, abaixo da cápsula, nós vamos ter a parede celular, aqui em verde, tá? Essa parede celular, ela dá a estrutura da bactéria, ela é feita, como já foi dito, de uma substância conhecida como peptídeo glicano. Abaixo da parede celular tem a membrana plasmática, ou membrana citoplasmática. E essa membrana é igual à membrana dos eucariontes, é formado principalmente por fosfolipídios e proteínas. Tá? Tem todas tem a função e todas as propriedades que tem nas outras membranas, dos outros seres vivos. Né? O principal dela é a ter permeabilidade seletiva. Tá? Muito bem, então essas são as estruturas que formam essa parte externa da bactéria. Dentro da bactéria nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o citoplasma e aloplasma. Esse é formado basicamente por água, aminoácidos, proteínas, sais minerais, nutrientes que ficam dispersos aqui. Tá? Nesse citoplasma nós vamos ter a única organela citoplasmática, chamada ribossomo ou ribossomas, que tem função da síntese de proteína. Certo? E o nucleóide, aqui em azul, o nucleóide, essa região aqui onde está esse azul, isso aqui é o DNA da bactéria. Como ela não tem núcleo verdadeiro, não tem carioteca, a gente chama essa região, aonde está contido o DNA da bactéria, a gente chama de nucleóide. É comum esse DNA estar ligado a uma invaginação da membrana, chamada mesossomo, que não aparece aqui nessa figura. Esse mesossomo está relacionado à respiração celular e à divisão da bactéria. Ainda, aqui por fora da parede celular da bactéria, a gente pode ver externamente o flagelo, tem função de movimentação, pode ter um ou pode ter mais de um, e tem o pile ou fímbrias, né? As fímbrias são essas pequenas estruturas
que serve para ela se aderir à célula, às superfícies, e o pile, que é uma estrutura para ela fazer troca de material genético. Então, isso aqui é uma morfologia, né, da bactéria na sua forma geral. Claro que existem algumas particularidades, mas de um modo geral é isso que tem nas bactérias. Ok? Então, relembrando e reforçando que bactéria não tem sistema de membrana, certo? A única organela que ela tem no seu citoplasma são os ribossomos. E ela tem DNA e ribossomos, portanto, ela é capaz de produzir suas próprias proteínas, suas próprias enzimas. Tá? Muito bem. Falando agora de cada componente desse que a gente viu na estrutura da bactéria, né? A cápsula é formada pelo glicocálix, aquele glicocálix que tem na célula dos eucariontes, né? E ele é constituído, essa cápsula, de substância polissacarídea. É um carboidrato, um carboidrato de cadeia longa, né? E esse carboidrato, esse polissacarídeo, é produzido no citoplasma e secretado para a superfície da bactéria. Como eu disse, algumas bactérias têm cápsulas, são capsuladas, outras são acapsuladas. As funções da cápsula: impedir que a célula seja fagocitada pelas nossas células de defesa, a célula de defesa do invasor, ou do invadido, do hospedeiro, tá? Promover a adesão da bactéria a diferentes substratos, dente humano, tártaro, tá? Trato respiratório, mucosa intestinal, etc., formando o que nós chamamos de biofilme. O tártaro é um biofilme, que é um conjunto de bactérias aglomeradas ali aderidas aos nossos dentes, certo? Proteger a bactéria contra desidratação e choque mecânico. Então, essas são as funções da cápsula, a parte mais externa de algumas bactérias. Ok? Está aqui na parte mais externa, como falar mais uma vez, tem bactérias que têm cápsula e outras que não têm cápsula. As fímbrias, essas estruturas em maior quantidade e menores do que o flagelo, tá? São apêndices que se estendem da membrana plasmática passando através da parede celular, vem para fora. Então, ela vem daqui da membrana plasmática para fora da célula, tá? Alcançando o meio externo. Ela pode ocorrer em toda a superfície da célula ou não. Qual é a função das fímbrias para a bactéria? Fixar a bactéria ao substrato em outras células, a adesão dela em outras células. Lembrando que a maioria das bactérias vivem em colônias, aderidas uma nas outras. O pile costuma ser maior do que as fímbrias, tá? É uma ponte citoplasmática através do qual as bactérias podem trocar material genético num tipo de reprodução considerada sexuada, chamada de conjugação. Então, os piles sexuais normalmente são mais longos que as fibras, havendo um ou dois na célula. Ela é responsável pelas pontes citoplasmáticas, através do qual vai passar plasmídio de uma célula para outra, fazendo esse tipo de reprodução bacteriana, que a gente considera como reprodução sexuada, porque vai alterar a carga genética da bactéria. Ok? Os flagelos são responsáveis pelo deslocamento da bactéria, movimento da bactéria, tá? Estende-se a partir da membrana celular, passa pela parede celular e atinge a região externa. Então, ele se forma aqui dentro também, como as fímbrias, e ele sai aqui. Aqui, na base dele, existe como se fosse um rotor que movimenta esse flagelo para poder dar movimento à bactéria. Tá? O número é bastante variável, costuma ser bem maior do que as fímbrias, tá? São formados de proteínas. Do que é formado esse flagelo? É formado a partir de uma proteína chamada flagelina, que não provém do centríolo, tá? Como acontece com a célula dos eucariontes. Então, pode ter uma bactéria com um flagelo só, com vários flagelos, com flagelo dos dois lados. A variação é muito grande no que se refere a essa estrutura. Aqui, nessa figura, mostrando a rotação do flagelo para poder fazer o movimento da célula. Tá? A parede celular. A parede celular
é importante a gente discutir um pouco mais essa estrutura da bactéria, porque ela vai servir para a gente, usando técnica de coloração, classificar as bactérias em gram positivo ou gram negativo. A parede celular é um envoltório semirrígido, constituído do quê? Então, do que é feita a parede celular das bactérias? É feita de uma substância chamada peptidoglicano, tá? E ele é responsável pela forma e proteção das células bacterianas. Ele é formado por polímero de carboidrato, daí o glicano, de glicose, tá? Lembrar aí, associado à proteína, peptídeo, daí o nome peptidoglicano. Peptídeo, lembra da ligação peptídica, ligação entre dois aminoácidos, e glicano, lembrar de glicose, ok? Então, dependendo da espessura da parede celular da bactéria, ela vai ser classificada em gram positivo e gram negativo. Observem que a palavra gram aqui, ela vem grafada com letra maiúscula. Por quê? Porque isso é uma homenagem ao cientista, ao microbiologista que desenvolveu a técnica de coloração que deu, então, origem a esse tipo de classificação. Então, a coloração de Gram, sobrenome do cientista dinamarquês, Hans Gram, ele fez isso em 1884, tá? Então, ele usava corantes e observou que algumas bactérias, quando ao final do processo dessa coloração, elas ficavam cor rosa. Então, ele descobriu, então, que essa cor rosa se dava por causa da espessura da parede celular, certo? E ela ficava dessa coloração. Outras bactérias, o corante que é usado aqui é o iodo, tá? Para impregnar a parede da bactéria, e quando ficava de coloração púrpura ou rosa. Em seguida, ela vai sofrer uma descoloração, é aplicada, certo? Se a bactéria mantiver a cor púrpura, ela é chamada de gram positivo. As bactérias gram positivo, elas possuem a parede celular mais espessa, por isso que ela fica com essa cor, tá? Já as bactérias que após a coloração e após fazer a descoloração, elas ficarem de cor azulada, diferente dessas que ficavam púrpuras, elas são chamadas de gram negativo. Ele descobriu, posteriormente, que isso ocorria em função da parede celular de peptidoglicano ser mais fina. Então, o gram positivo tem a parede celular mais espessa e a gram negativo tem a parede celular mais delgada. Então, daí que se originou esses termos que nós ouvimos com frequência quando vamos tomar um antibiótico, fazer uma consulta a respeito de bactéria. Às vezes o médico fala que a bactéria é gram positivo ou gram negativo. Se refere única e exclusivamente a esse tipo de coloração que é feito. E se ela tiver a parede celular mais espessa, ela fica rosa e é chamada de gram positivo. Se tiver a parede celular mais delgada, ela fica azulada e ela é chamada de gram negativo. A membrana celular é lipoproteica, semelhante a todas as membranas celulares dos outros seres vivos, tá? Tem a função de proteção, transporte seletivo de nutrientes, como acontece em todas as células, síntese de componentes da parede celular, o peptidoglicano, certo? Secreção de enzimas digestivas, está relacionada à respiração celular, em uma invaginação da membrana chamada mesossomo, tá? Ancora o flagelo, os fímbrias e pílis. Lembra daquelas estruturas externas que a gente viu? Armazenamento de pigmentos e enzimas da fotossíntese, por exemplo, nas cianobactérias. Então, essas são as principais funções da membrana celular. O citoplasma das bactérias, nós podemos chamá-los também de hieloplasma ou citosol, possui
4/5 de água, a maior parte dele é água, 1/5 de substâncias dissolvidas em suspensão, proteína, carboidrato, lipídios, sais, íons, etc., gases, etc. Possui em o seu conteúdo só os ribossomos, única organela. Tá? Os ribossomos das bactérias são um pouco menores do que dos eucariontes. O plasmídio, aquele DNA complementar que eu falei para vocês, que geralmente tem os genes para resistência ao antibiótico. E o cromossomo circular único, que a rigor a gente não costuma chamar muito de cromossomo, mas sim de DNA. Certo? Esse é o componente do citoplasma. A região do citoplasma aonde fica o DNA principal, a gente chama de nucleóide, geralmente está associado a uma invaginação da membrana aqui, chamada de mesossomo. O nucleóide, como acabei de falar para vocês, é a área onde se encontra geralmente o DNA da bactéria, tá? Não tem dentro da bactéria as proteínas histonas, que tornam o cromossomo mais espesso na divisão celular, né? A bactéria não se divide igual a célula dos eucariontes. O nucleolo, que é aquele conjunto formador de ribossomos lá da célula dos eucariontes, e a carioteca, que é aquela membrana que individualiza o núcleo lá na célula dos eucariontes. Beleza? Então, essa é a constituição. O plasmídio. Essa estrutura plasmídio, ela foi descoberta mais recentemente, tá? Ela tem uma grande importância para a bactéria e para a gente também, né? Porque a partir da descoberta do plasmídio começou a se desvendar a questão da resistência aos antibióticos e eles também são usados na biotecnologia. Então, o que é o plasmídio? O plasmídio, ele é considerado um DNA extracromossômico, um DNA extra. Ele não faz parte do DNA principal, nem toda bactéria tem, mas quando tem, ele não faz parte do DNA principal. Tá? E ele possui cerca de 1 a 5% do tamanho do cromossomo bacteriano. Tá? E ele pode conter genes para várias atividades na célula. Algumas dessas funções dos plasmídios, eles podem apresentar genes que conferem resistência a diversos antibióticos. Então, essa é a principal preocupação da gente no campo da medicina. Através do uso indiscriminado dos antibióticos, foram selecionando bactérias cada vez mais resistentes e a ponto de algumas infecções não ter antibiótico que debele essa infecção. E, geralmente, é nela que está, nos plasmídios que estão os genes para resistência. Apresenta gene responsável pela síntese de toxinas, essas toxinas que acabam, às vezes, matando o ser vivo, o mamífero, quem que seja que a bactéria esteja infectando. Apresenta gene que codifica enzimas, que ativa a degradação de carboidratos, substâncias tóxicas como tolueno, cânfora, hidrocarboneto do petróleo. Então, aqui também, na descoberta dessa capacidade da bactéria de degradar o petróleo, começamos a procurar linhagens dessas bactérias para que a gente possa usar no processo chamado de biorremediação. O que é biorremediação? É quando acontece um acidente, por exemplo, um derramamento de petróleo no mar, e a gente vai então jogar essas bactérias que degradam o petróleo para tentar solucionar aquele problema. Isso a gente viu lá na aula de ecologia, ok? Então, aqui está o DNA principal da bactéria, esse pontinho aqui é o mesossomo, uma invaginação da membrana, e aqui um plasmídio, tá? Esse plasmídio a bactéria pode transferir para uma outra bactéria que não tem, através da conjugação. Aquilo que eu falei para vocês a respeito da resistência, da forma como as bactérias se utilizam para resistir às intempéries do meio. Tem um estresse no meio para a bactéria e ela não conseguiria sobreviver nesse meio, ela vai então desenvolver uma estrutura chamada de endósporo. Tá? Então, é uma estrutura de latência, ela fica como se ela estivesse em dormência, como se fosse uma semente. Tá?
que exibe altíssima resistência tanto a agentes físicos como químicos. Então, ela fica lá no meio por muito tempo, tá? Quando as bactérias com capacidade de esporular, então daí endósporo, esporo, pode ser usado como sinônimo, se encontra em ambiente cujas condições tornam-se inadequadas para a sua sobrevivência, ela inicia esse processo de esporulação, garantindo a manutenção do material genético. Ela vai preservar o material genético. Então, aqui, uma bactéria que vai começar o processo de esporulação, certo? Ela vai dobrar o material genético dela e vai criar em torno desse material genético uma capa protetora, a formação do endósporo, tá? E aí ela vai se aproximando da membrana, o resto da bactéria vai se degradando e ela fica aqui na estrutura do endósporo maduro. Dessa forma, ela pode sobreviver por milhares de anos, voltando ao seu estado ativo quando as condições ambientais se tornarem propícias. Ok? A fisiologia da bactéria, a classificação da bactéria quanto à sua respiração. Então, nós temos bactérias aeróbicas, que realizam respiração celular, necessita do oxigênio, ela, na falta do oxigênio, ela morre, assim como a gente, por exemplo, a pseudomonas. Tá? Temos as bactérias anaeróbicas, realizam fermentação. Essa fermentação pode gerar subprodutos, como, por exemplo, o ácido lático, pode produzir o ácido acético e pode produzir o metano. Tá? Essas bactérias anaeróbicas, elas podem ser estritas, elas só sobrevivem na ausência do gás oxigênio, como, por exemplo, a bactéria que causa o tétano, Clostridium tetani. Tá? Essa bactéria, na presença do oxigênio, ela morre. O gás oxigênio é tóxico para essa bactéria. Por isso, quando nos cortamos, nos ferimos, não devemos fechar, abafar o corte, porque estaremos tornando o ambiente propício ao desenvolvimento do bacilo do tétano. E tem as bactérias anaeróbias facultativas, que elas podem sobreviver tanto na ausência do gás oxigênio, como na presença do gás oxigênio. Uma bactéria, a bactéria mais estudada é a Escherichia coli, vive no nosso intestino, e ela tem essa capacidade de sobreviver em qualquer dos ambientes. Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autótrofas, podem produzir o seu próprio alimento, como as cianobactérias, através da fotossíntese, usando a luz como fonte de energia para esse processo, ou elas podem produzir o seu próprio alimento através da quimiossíntese, quando usa a energia da fotorredução, como acontece lá no ciclo do nitrogênio, que nós estudamos na ecologia, na transformação da amônia em nitrato, tá? Como as nitrossonomas. As bactérias heterótrofas ou heterotróficas, elas são incapazes de sintetizar o seu próprio alimento, assim como a gente. Então, ela tem que obter essa alimentação a partir do meio. Isso aí ela vai usar o produto dessa alimentação para sua respiração, né? A fonte de energia, o alimento para ela poder respirar, ou através da fermentação, como eu falei para vocês, a fermentação lática ou a fermentação alcoólica, como acontece com a salmonela. Então, galera, nós vamos, por enquanto, encerrar essa parte sobre bactérias aqui, e na próxima aula a gente vai falar de um ponto muito importante, que é sobre a reprodução das bactérias, tá? E também citar as principais doenças que são causadas por bactéria. Espero ter ajudado vocês bastante com essa aula e não percam a próxima aula sobre reprodução, o sexo das bactérias, um assunto super interessante para vocês. Boa tarde e até logo.